Olha, estamos vivendo a maior seca da história do Brasil, um fenômeno que afeta cerca de 1.400 cidades em níveis extremos ou severos. Essa estiagem prolongada, que chegou mais cedo do que o esperado, reflete as mudanças profundas no clima que a gente está presenciando. O impacto dessas alterações, agravado pelo aquecimento global, não é mais uma possibilidade, mas uma realidade que coloca o Brasil em um cenário alarmante. Em 2024, o mundo registrou o agosto mais quente da história, com a temperatura média global subindo 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. No Brasil, essa elevação foi ainda mais acentuada. Ondas de calor, secas prolongadas e incêndios florestais são apenas algumas das manifestações desse novo normal. Para entender como chegamos a esse ponto e o que pode ser feito para reverter essa situação, eu converso ao vivo agora com o climatologista Carlos Nobre, um dos mais respeitados especialistas nesse assunto. Doutor que está aqui conectado com a gente, um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Então, professor, como que a gente chegou a uma situação de seca tão extrema num país como o Brasil? Quais fatores contribuíram para esse agravamento tão rápido das condições climáticas aqui no nosso país? A gente já vê manifestações muito severas, né? A gente presenciou ali a situação no Rio Grande do Sul, agora essas queimadas que estão apavorando toda a sociedade. O que isso indica para nós? Olha, você já falou que agora, em agosto, a temperatura continuou muito alta. Nós já estamos há 14 meses, passando até de 14 meses, que a temperatura, desde junho de 2023, a temperatura global está 1,5 graus mais quente do que lá atrás, 1850, 1900. E isso é um recorde de temperatura. Para a gente ver quando que o planeta Terra teve essa temperatura, nós temos que ir 120 mil anos atrás, no fim do último período interglacial. Então, isso mostra que realmente a temperatura atingindo esses valores, aí todos esses fenômenos extremos vão se tornando mais frequentes e batendo recordes, como nós tivemos, como você bem falou, a maior seca da maior parte de todo o Brasil, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Sudeste, e tivemos isso também, as maiores chuvas lá no Rio Grande do Sul, tivemos no mundo inteiro ondas de calor aqui no Brasil também, recordes de seca, recordes de chuva. Isso está acontecendo em todo o planeta, porque a temperatura atingiu pela primeira vez, desde 2023, desde maio de 2023, 1,5 graus. Então, esse é um pouco o risco que nós estamos correndo, porque, veja bem, com 1,5 graus, olha como os fenômenos extremos já aumentaram. E eles aumentam de forma exponencial, eles não vão aumentando devagarzinho. Quando a gente passa de 1,5 graus, eles aumentam muito. E se a gente, por acaso, pegar 2 graus, vão explodir todos esses eventos extremos. Então, tivemos realmente a maior seca da história de boa parte do Brasil, Amazônia, Cerrado, Pantanal, o Sudeste até o norte do Paraná também, e ondas de calor bateram vários recordes, e secas, né? Também, e como eu falei, a maior seca e também o que está acontecendo, infelizmente, como as imagens que vocês estão mostrando deixam claro. Um gigantesco número de queimadas. Aí alguém pergunta, puxa, essas queimadas vieram naturalmente porque está muito quente, muito seco? Não. Exatamente por não ter tido quase chuva nenhuma, descargas elétricas, que são como surgem queimadas naturalmente, praticamente foram zero. No estado de São Paulo foram zero. Em junho, julho, agosto, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, foram menos de 3%. De fato, em agosto, foram zero. Então, essas queimadas, infelizmente, elas são todas humanas, né? Pessoas botando fogo, como nós estamos vendo. E aí, sim, coloca fogo, gera uma quantidade gigantesca de poluentes, e também esse clima muito quente e seco, ele faz esses poluentes não subirem muito, eles ficam muito próximos da superfície,
aumentam demais a poluição. Por exemplo, São Paulo ontem bateu o recorde mundial de poluição. Isso tem a ver com as queimadas e com a poluição das cidades também, que é a queima de combustíveis fósseis e outras matérias que fazem a poluição de cidades. Mas, principalmente, é essa fuligem, essas partículas que vêm das queimadas. Perfeito, professor. Quando a gente fala sobre uma alta de 1,5 grau, a gente entende como se fosse muito pouco, né? Mas o senhor já explicou aí muito bem que se trata de uma alteração muito significativa para o nosso planeta. Até um tempo atrás, nós falávamos muito sobre o futuro do clima, o futuro do planeta. E agora a gente percebe que esse futuro chegou. Ainda é possível a gente reverter essa situação? O que a gente pode fazer para tentar amenizar e cuidar melhor da nossa casa comum? Olha, essa é a grande questão que está sendo colocada agora para toda a humanidade, para todos os planetas, para se avançar muito com a Convenção Climática do Mundo. Esse ano é a COP29 lá no Azerbaijão. No ano que vem, pela primeira vez, a COP30 aqui no Brasil, primeira vez que o Brasil vai liderar. Então, essas duas COPs têm que ser essenciais, têm que ser as COPs mais importantes, certamente a COP30. Os países têm que acelerar demais a redução das emissões. Nós continuamos, até agora, 2024, elas continuam aumentando as emissões dos gases de efeito estufa. Mais de 70% das emissões é a queima dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Pouco mais, 23% das emissões é usos da terra, desmatamentos e, principalmente, a agropecuária. Então, todos os países têm que assumir um compromisso muito maior. Lá na COP26, em 2021, lá na Escócia, em Glasgow, na Escócia, 196 países assinaram aquele documento, se comprometendo a reduzir as emissões 43% até 2030 e zerar as emissões líquidas. A gente fala emissões líquidas porque algumas emissões, como o boi tem fermentação entérica, ele arrota metano, um super poderoso gás de efeito estufa. Então, sempre vai ter alguma emissão. Então, tem que achar maneiras de remover, por exemplo, o gás carbônico da atmosfera. Por isso a gente diz, né, emissões líquidas zero em 2050. Isso foi lá atrás, a COP26, mas isso não pode mais acontecer, porque se nós formos nessa velocidade, reduzir em 43% até 2030 e zerar só em 2050, a temperatura pode atingir 2,5 graus até 2050, porque, olha, nós corremos um enorme risco dela estar muito próximo de já ter atingido 1,5 graus. Então, agora todos os países do mundo, e é muito importante que as populações cobrem dos seus governos também, vejam o risco do que está acontecendo no Brasil, que cobrem para que todos os países, cada país, mas todos os países assumam um desafio muito grande, mas é possível sim, porque tecnologias existem para todos os sistemas, por exemplo, energias renováveis são muito mais economicamente, muito mais baratas, com baixíssimas emissões, quase zero, e uma série de benefícios que energias renováveis têm. Por exemplo, dá mais um benefício. A queima de combustíveis fósseis é o principal fator de poluição urbana. A poluição urbana leva a 6 a 7 milhões de mortes por ano. Então, zerar a queima de combustíveis fósseis também vai melhorar muito a saúde urbana no mundo. E então, esse é mais um benefício e energias renováveis são factíveis, tecnologias já existem, só que a transição está muito lenta, nós precisamos acelerar. O Brasil é um dos países que mais usa energias renováveis. Por exemplo, em 2022, cerca de 90% da geração de eletricidade no Brasil foi com baixas emissões, foram as hidrelétricas, energia solar e eólica. Já estamos construindo uma fábrica, uma usina de hidrogênio verde lá no Ceará, que vai ser muito importante o hidrogênio verde para transportes, né? Eventualmente, muito em breve, transportes
poderão utilizar, de caminhões e ônibus, poderão utilizar hidrogênio verde. Então, essas soluções tecnológicas existem e também, aqui no Brasil, que 70% em 2022, 75% das nossas emissões foram 50% de desmatamentos da Amazônia, e principalmente da Amazônia e Cerrado, 25% agricultura pecuária, principalmente pecuária. Então, o Brasil está reduzindo os desmatamentos, reduziu entre janeiro de 2023 e julho de 2024, já reduziu 65% dos desmatamentos da Amazônia, reduziu da Mata Atlântica e nos últimos 4 meses também começou a reduzir do Cerrado. O Cerrado aumentou muito em 2023. Então, o Brasil está numa direção que pode, de fato, ser o primeiro país a zerar as emissões, porque zerando os desmatamentos de todos os biomas, a gente já reduz 50% das nossas emissões e depois vamos para uma prática de uma agricultura e pecuária regenerativa que emitem muito menos, tornam a agricultura e a pecuária muito mais resiliente a esses eventos extremos. Nós estamos vendo recorde de seca na Amazônia e no Cerrado, quebrou a produção, por exemplo, de soja, e excesso de chuva também destruiu muito das culturas de arroz lá no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que praticar agricultura e pecuária regenerativas que são muito mais resilientes a esses extremos climáticos. Então, o Brasil, sim, pode ser, na minha opinião, o primeiro país de grandes emissões. Nós somos o quinto, até 2022, éramos o quinto maior emissor. Nós podemos realmente ser o primeiro país a zerar as emissões. Perfeito, professor. O senhor já mencionou a questão das tecnologias, né? Que nos ajudam em vários aspectos, em vários setores, a produzir mais e melhor usando menos recursos. Isso pode ser expandido também com essa preocupação ambiental, certo? De que forma a gente pode conscientizar as pessoas sobre a necessidade de fazer isso? Como que a gente pode criar uma cultura de sustentabilidade? Eu vejo que a gente já tem alguns avanços com relação a isso, né? Muitas empresas já adotam práticas ESG e várias outras que colaboram para que a gente tenha um cuidado maior com o meio ambiente. Mas é possível a gente melhorar isso ainda mais? Como que a gente educa a sociedade para ter essa atenção especial voltada ao meio ambiente? Olha, sem dúvida, educar a toda a sociedade é muito importante. Um dos aspectos que seria muito útil o Brasil desenvolver é levar para as escolas do ensino fundamental e do ensino médio um fator educacional. Já há várias escolas que têm isso, mas, lógico, um número ainda pequeno perto de todas as escolas do ensino fundamental e ensino médio do Brasil, é educar os jovens para se tornarem muito mais resilientes aos eventos climáticos extremos, chuvas excessivas, ondas de calor, secas, essa poluição que vem das queimadas. Quem mora na beira do mar, também as ressacas estão ficando muito mais fortes. Então, é muito importante. Isso é um modelo que a gente conhece bem. Vários países têm sistemas educacionais para crianças e jovens. Por exemplo, o Japão tem há muitas e muitas e muitas décadas. E no Japão, um dos principais eventos extremos geológicos são os terremotos. Os terremotos são imprevisíveis. E toda criança no Japão é educada, desde o ensino fundamental, a se preparar muito para isso. E, além disso, os sistemas educacionais teriam também que mostrar como é importante também fazer a transição para diminuir muito a emissão dos gases de efeito estufa. Como eu falei, já tem tecnologias muito avançadas e, inclusive, por exemplo, quando a gente olha eletricidade de painéis solares, eólica, é muito mais barato que a energia elétrica que vem da queima de combustíveis fósseis. Então, economicamente, também faz sentido. Então, eu digo isso porque é muito importante educar as crianças. Tem que ter uma mudança cultural e, às vezes, não é fácil culturalmente mudar o comportamento de adultos. Então, eu acho que é essencial criar sistemas educacionais para todas as escolas, nível fundamental e ensino médio, para, de fato,
capacitar e mudar as culturas. Vou dar um exemplo simples, né? Mas é uma coisa cultural também. Por exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu visitei Tóquio, no Japão, foi 30 anos atrás, 1994. E logo que eu cheguei, quando eu saí, eu comecei a ver um número grande de pessoas com máscara, no metrô, tudo. E aí eu perguntei lá para os colegas lá do Japão, e eles explicaram, não, isso aqui no Japão existe há muito tempo. E é assim uma atitude do tipo, quando uma pessoa está com alguma gripe, alguma coisa, usa máscara para não transmitir. Então, quer dizer, é uma cultura. Por que eu estou falando isso? Porque esse recorde de poluição do ar pelas queimadas que explodiram no Brasil, nossa, nós temos que mudar a nossa cultura e fazer igual o que fizemos em 2020, 2021, na Covid, usar máscaras, porque o risco dessa poluição urbana é enorme, principalmente para pessoas que tenham algumas doenças pulmonares, cardiovasculares, e também idosos, bebês, crianças com menos de 5 anos. Então, são vários aspectos culturais que nós precisamos realmente mudar em toda a população brasileira. É isso passa, sim, de uma maneira muito intensa pela educação, né? Eu ia falar até que é um risco que a gente não vê, mas o que a gente tem visto nas capitais é justamente o contrário, né? Nós estamos ali acompanhando a fumaça, a gente está vendo esse perigo, então cuidado com a nossa própria saúde é essencial. Para finalizar, professor, o que a gente pode dizer para aquelas pessoas que estão nos acompanhando e que acreditam ainda naquela máxima de que o avanço econômico é inimigo da preservação do meio ambiente? Tem gente que ainda acredita nisso. Qual que é a avaliação do senhor? O que o senhor pode dizer com relação a esse tema? Olha, de fato, essas pessoas precisam entender que hoje as modernas tecnologias que foram desenvolvidas, deixa eu dar o exemplo, como eu já falei, vou reiterar, energia renovável com baixíssimas emissões, às vezes quase zero, como, por exemplo, energia solar e a eólica, elas, hoje aqui no Brasil, o Brasil é um dos países com maior potencial dessas formas de energia renovável solar e eólica. Elas são 1/3 do custo da eletricidade das termoelétricas a gás natural, 1/3 do preço. Outro dado importante, os painéis solares geram um grande número de empregos. Então, estudos mostram que painéis solares geram entre 4 e 8 vezes mais empregos para gerar a mesma quantidade de energia. Olha que benefício é ter uma grande escala de energia solar. Você tem muito mais emprego, você melhora muito a vida das populações, não emite gás de efeito estufa e é 1/3 do preço. Então, economicamente, faz todo sentido. Por exemplo, para dar um pequeno exemplo aqui, o que mais leva à morte por eventos extremos são as ondas de calor. Idosos, bebês, crianças menos de 5 anos. Então, para combater ondas de calor, não param mais. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos proteger as pessoas e quando a temperatura passa de 40 graus, realmente temos que ter ar-condicionado nas casas. Só 35% das residências brasileiras têm ar-condicionado. Então, nós temos realmente que baixar muito o custo da eletricidade para que as populações mais pobres possam também ter ar-condicionado e pagar a conta de luz bem mais caro quando tem ondas de calor. Só estou dando esse exemplo. E aqui no Brasil, como eu falei, mais de 70% das emissões é uso da terra, desmatamentos e agricultura. Olha, a agricultura de baixa emissão de carbono, a pecuária de baixa emissão de carbono, nós chamamos agricultura e pecuária regenerativas, elas é quando você planta uma pastagem e do lado você mantém o bioma, a floresta, o cerrado do lado, você reduz muito as emissões, mas você também torna a agricultura e a pecuária resiliente aos extremos climáticos, de secas, de ondas de calor. Então, é isso também, para finalizar. Essa economia agrícola, que é muito importante, 25% do PIB brasileiro vem todo da agricultura e pecuária, também fica mais produtiva e mais lucrativa. Faz todo sentido econômico também. Tá ótimo. Professor Carlos Nobre, muito obrigado mais uma vez por nos atender.
Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigado. Até mais.